Graças damos a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós difunde o cheiro de Cristo em todos os lugares. É um grande prazer, uma grande alegria estar com os irmãos. Agradeço a Comunhão Batista Bíblica Nacional, sua diretoria, pela oportunidade de falar aos irmãos. Uma grande responsabilidade, porque nós ouvimos os missionários, os pastores que já pregaram para nós, e como eu já dissera, em um dia que pregara na posse de um pastor lá na nossa região, os grandes heróis, aqueles irmãos, são os pastores e missionários, e as igrejas devem ter todo o respeito. Então, agradeço essa oportunidade. Estou aqui com a minha esposa, Carol, companheira de luta, de ministério, e o grande sonho da vida dela desde criança era ser esposa de pastor. Eu não sei o que ela colocou na cabeça, mas eu descobri que a esposa do irmão Fabrício também. Eu já orei por ele para que ele seja pastor. Nós temos 2 filhos, Maria Eduarda e Lucas Moisés, que não puderam vir, mas são grandes bênçãos nas nossas vidas. Sou pastor da Igreja Batista Bíblica no IPSEP. Estou acompanhado dos nossos irmãos e amigos, colaboradores e cooperadores, e o irmão Carlos Araújo e sua filha, a irmã Carla Araújo. Também pelas bênçãos, irmã Selma e irmã Messia, pessoas que trabalham e ajudam naquela igreja. Aquela igreja é uma bênção e tem sido generosa e ativa na obra de Deus. Eles devem estar me ouvindo agora, então um grande abraço para aquela igreja e digo que só eles que me aguentam. Então, louvado seja Deus. Também sou o pastor interino da igreja em Garanhuns, interior de Pernambuco. Para eles mando um abraço. Estou aqui com um casal que tem ajudado na revitalização da igreja. O nosso irmão Manuel Arcanjo e Ana Arcanjo estão ali, são do interior de Pernambuco. Ele é um seminarista que está se formando, então nós louvamos a Deus pela vida deles. Também agradeço pela recepção do pastor Renato, que nos levou para vários lugares. Eu não sei se é amazonense, eu estou quase um amazonense. Já comi até um jaraqui. Pela recepção do pastor Antônio, irmã Evânia, a igreja lá no Mundo Novo, são bênçãos. Preguei também lá na Manancial, então agradeço a Deus. Então, louvado seja Deus. Deus tem sido bom para comigo. Eu sou da igreja e sou fruto de lá. É a minha igreja não porque eu sou pastor, mas porque de lá eu sou fruto. Eu sou membro de lá desde que comecei a minha jornada e vida cristã. O meu pastor já é emérito, assim como nosso querido pastor Osmar Vandete e pastor Josias Arruda, e tem sido, e foi e é uma grande bênção na minha vida. Eu disse isso ao pastor Osmar ontem, falei para ele, disse: pastor, agradeço pela sua vida. Somos carentes de exemplos e de reverenciais, e louvado seja Deus pela vida destes irmãos. Então Deus tem sido bom. Mas estamos aqui para trazer a palavra de Deus. Como diz o salmista: sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, ó Senhor, rocha minha e redentor meu. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Ruth, no capítulo 1, nos versículos de 1 a 16. E à medida que você for encontrando, por favor, coloque-se de pé, em reverência à palavra de Deus,
em reverência ao Deus da palavra. Livro de Ruth, capítulo 1, dos versículos de 1 a 16. E vamos fazer a leitura da Santa e Sagrada Escritura. E depois você pode deixá-la aberta e vamos apenas estar neste livro. Ruth, capítulo 1. Diz assim a palavra de Deus: E sucedeu que, nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra. Por isso um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher e seus 2 filhos. E era o nome deste homem Elimeleque, e o de sua mulher Noemi, e os de seus 2 filhos Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. E chegaram aos campos de Moabe e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas, e era o nome de uma Orfa e o da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. E morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada dos seus 2 filhos e de seu marido. Então se levantou ela com as suas noras e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão. Por isso saiu do lugar onde estivera, e as suas noras com ela. E indo elas caminhando para voltarem para a terra de Judá, disse Noemi às suas noras: Ide, voltai cada um à casa de sua mãe. E o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os falecidos e comigo. O Senhor vos dê que acheis descanso, cada um em casa de seu marido. E beijando-as ela, levantaram a sua voz e choraram. E disseram-lhe: Certamente voltaremos contigo ao teu povo. Porém Noemi disse: Voltai, minhas filhas, por que iríeis comigo? Tenho eu ainda no meu ventre mais filhos, para que vos sejam por maridos? Voltai, filhas minhas, ide-vos embora, que já muito velha sou para ter marido. Ainda quando eu dissesse: tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido, e ainda tivesses filhos, esperá-los-íeis até que viessem a ser grandes? Deter-vos-íeis por eles, sem tomardes marido? Não, filhas minhas, que mais amargo me é a mim do que a vós mesmas, porquanto a mão do Senhor se descarregou contra mim. Então levantaram a sua voz e tornaram a chorar. E Orfa beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Por isso disse Noemi: Eis que voltou tua cunhada ao seu povo e aos seus deuses. Volta tu também após tua cunhada. Disse, porém, Ruth: Não me instes para que te abandone e deixe de seguir-te. Porque aonde quer que tu fores, irei eu. E onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo. O teu Deus é o meu Deus. Vamos orar. Santíssimo Deus e eterno Pai, louvamos o teu nome porque tu és infinitamente grande, mas se importa conosco. Obrigado por esses momentos. Obrigado porque o Senhor é incrivelmente admirável e nos colocamos diante da tua presença. Eu peço a Deus que o Senhor me ajude a ser porta-voz da tua vontade. E que haja hoje aqui quebrantamento, ministração da tua graça, arrependimento, transformação de vidas, Senhor. Que o Senhor tenha plena liberdade em trabalhar em nosso meio, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, meus irmãos. Conta-se uma história de um garoto de 8 anos de idade que fora passar férias na casa dos avós.
numa cidade muito distante, litorânea, em uma praia deserta. E o menino gostava muito de animais, de brincar com eles, de cuidar deles. E nesta praia deserta, ele encontrou aquelas estrelas do mar, que são chamadas em algum lugar por bolachas do mar ou biscoitos do mar. Eu me lembro que quando era criança, na Praia do Amor, na Praia do Paiva, antes da ponte, eu atravessei num barquinho e encontrei inúmeras dessas. E aquele menino encontrou aquelas estrelas do mar. E ele percebeu e viu que muitas delas estavam morrendo. Existiam milhares, inúmeras. E aquele menino, como gostava, ele viu que aquelas estrelas estavam ressecando, aqueles cílios que elas se movimentam estavam ressecando, elas estavam morrendo. Ele tomou a decisão de jogá-las ao mar para que elas pudessem sobreviver. E ele começou a jogar as estrelas ao mar e jogou durante algumas horas. De repente surge um homem e pergunta para ele: menino, o que estás a fazer? E ele diz: eu estou tentando salvar o maior número de estrelas do mar. E aquele homem cético, aquele homem desencorajador, diz ao menino: menino, esse teu trabalho é inútil, não tem sentido. Você já viu? Olhe para o horizonte, essa praia não tem fim, é deserta, não tem ninguém. Você é um garoto de 8 anos de idade, não vai conseguir. E o menino olha para ele e de repente desmancha em choro, senta-se no chão, começa a chorar, o homem vai embora, e o menino começa a dizer consigo mesmo: todas essas estrelas irão morrer, e eu vou ficar parado. E ele começa a chorar copiosamente. Mas depois de alguns minutos de choro, sem ter mais lágrimas, o menino então decide: eu vou continuar. E ele pega uma estrela. Talvez eu não consiga colocar todas dentro do mar, mas ele pega uma e lança, e diz: para essa eu fiz a diferença. E assim continuou. E hoje, neste livro de Ruth, neste texto, nós vamos ver que somente perseverando na cooperação em meio às crises, podemos alcançar resultados inimagináveis. As crises, elas vêm. Neste capítulo que li há pouco, ele fala de houve fome na terra, no versículo 1. Nos versículos 3 e 5 fala de morte. No versículo 9 fala de que elas levantaram a sua voz e choraram. As crises são comuns. As aflições são comuns nas nossas vidas. São comuns nos nossos ministérios. Mas um provérbio africano diz que a chuva não para enquanto vê sujeira em você. Então nós vamos aprender que diante das mortes, e as mortes, elas se retratam e se conectam conosco de uma forma muito profunda. São as rupturas dos ismos, como nós já vimos aqui através dos colegas pastores. O secularismo, o mundanismo, o individualismo, esses ismos têm adentrado na sociedade, nas nossas vidas, e têm transformado a nossa igreja, têm transformado as nossas vidas, e hoje nós temos muitos desafios e crises. Lá em Pernambuco, eu não sei, na região dos irmãos,
mas nós temos perdido membros para as igrejas, entre aspas, da moda. Lá nós temos algumas com nomes até esquisitos e outras com nomes interessantes. Mas, conversando com algumas pessoas, até as pessoas se revoltam. Como pode a pessoa sair da nossa igreja e ir para uma outra igreja? É um desafio, porque o hedonismo busca apenas trazer o prazer para nós, o emocionalismo, e aí as pessoas saem das nossas igrejas, onde se prega a palavra, onde se fala a verdade, onde se conduz convenientemente, e saem para sentir sensações e terem histórias para contar. Então, a morte, talvez não física, mas a morte da nossa sociedade tem visto isso. A revitalização de várias igrejas têm morrido. Por onde passo, por onde converso, por onde vejo com irmãos, com pastores aqui, nós estamos num trabalho de revitalização de uma igreja que morrera, que no futuro contam os irmãos, que no passado contam os irmãos, que ela era próspera, frutífera, tinham muitas pessoas engajadas, mas aquela igreja morrera, estava fechada. E nós fomos para lá com um grande desafio de que Deus possa trabalhar e fazer aquela igreja reviver. Temos igrejas com templos fechados em vários lugares do Brasil. Eu conversara há um ano mais ou menos atrás com o pastor Adelmo. Ele disse: pastor, aqui tem igrejas com os templos fechados e sem pastor. Conversara com o pastor Manuel Cano, com o pastor Ebenezer, com o pastor Geovan, com outros irmãos de várias regiões do Brasil. Então nós temos que enfrentar as nossas crises do hoje, do agora. E também nós temos com isso algumas sentenças de doenças quando chegam para nós. Não é fácil de enfrentar. Um dia desses, eu não sabia. Fiz um exame, a minha taxa de triglicerídeos deu quase 900. A minha esposa é enfermeira, ela não me dissera nada. Mas uma nutricionista, num culto de jovens, na nossa igreja, ela disse: pastor, Deus foi bom com o senhor. O senhor era para ter infartado. Aí eu fiquei com medo. Então a diabetes, a hipertensão arterial, outros tipos de doenças chegam na nossa vida e são diagnósticos inesperados, e é um tipo de morte. Porque a gente outrora ativos, nós agora não somos mais. Nós temos também nos versículos 14 e 15 as crises que falam dos desistentes. Porque órfã, que significa aquela que volta, ela volta para a casa dos seus pais. Então muitos do que começaram comigo, eles ficaram pelo caminho. Muitos amigos meus, eu já disse isso na igreja algumas vezes, eu gostaria que meus amigos estivessem comigo, que eu fosse o pastor deles, assim como eu era o professor de escola dominical na época da nossa juventude, mas eles não ficaram. Isso para mim se revelou numa crise profunda. Eles não continuaram, eles não perseveraram, eles não foram adiante, desistiram pela falta de fé, pela imoralidade, porque nós estamos vivendo, como o pastor Marcos falou, uma crise de autoridade. Pastores, outrora referências, desistiram, caíram em pecados crassos, grosseiros. E eu me lembro que há 9 anos atrás, era a minha referência, meu modelo, ele caiu. Eu digo: agora eu vou ser o quê? Onde eu vou caminhar? Qual é o meu modelo? E eu disse: não, o que é que eu posso fazer? Eu só posso olhar para o meu modelo, que é Cristo. Eu só posso olhar para Ele. Eu não tenho mais o que fazer.
Esse pastor fez o meu casamento. Eu era apoiador dele, das coisas que ele fazia. Então os desistentes afetam profundamente a nossa vida. Pelo senso de inadequação, eu falo lá na igreja, e aqui eu estou falando aos nobres colegas, pastores, com ministérios importantíssimos. Olho para o irmão, pastor José Cerqueira. Queria eu ter a mesma disposição, ou 50% do que ele tem. Eu seria uma bênção. Mas eu tenho certeza que ele não se acha adequado para o ministério. Nenhum pastor se acha suficiente, porque a obra é maior do que nós. Então, quando a gente diz assim, eu não posso, eu não consigo, eu já vi muitas vezes, ó Deus, manda um homem melhor para o IPCEP, para que a igreja deslanche, para que a igreja se engaje, para que a igreja cresça, para que a igreja produza discípulos, para que a igreja envie missionários, mas só tem eu. Então, Deus dá-me a tua graça e que eu siga em frente. É assim que nós devemos fazer, pelos corações, irmãos, cheios de ídolos, porque Ofra voltou ao seu povo e aos seus deuses. Há um panteão nos moabitas. Quemós era o deus principal, Baal e Istar ou Ishtar eram outros ou deuses ou deusas desse povo. Mas nós não temos deuses pendurados em nossos templos. Aqui não tem nada, nenhuma figura, nenhuma imagem, a não ser até que ele venha. Mas o nosso coração é uma fábrica de ídolos. O nosso ministério se torna um ídolo, a nossa casa, a nossa profissão, o nosso conhecimento, os nossos estudos, a nossa carreira acadêmica, a nossa vida, o que temos, o que somos, o que possuímos, se transformam em ídolos do nosso coração. Essa é uma crise profunda que estamos vivendo. Hoje não tem se levantado ninguém para o ministério, e logo quando eu me converti, 1 ano depois eu disse, eu vou para o ministério. Eu tinha 40 quilos a menos. Imagine, eu andava com um peso no bolso para não voar. Imagine, dessa altura, com 40 quilos a menos, é terrível, irmãos. Então, hoje ninguém quer. Por quê? Se idolatra algo, e eles perdem o melhor que podem viver, porque eu posso confessar, irmãos, eu muitas vezes quero desistir de ser pastor, mas não tem coisa melhor do que servir a Deus e servir as pessoas. Pela falta de visão, no versículo 13 e no versículo 20, Noemi, que significa doçura, ela diz assim, a mão do Senhor se descarregou contra mim. No versículo 20, diz assim, não me chame Noemi, mas me chame Mara, amarga, porque a grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Vê, é falta de visão. E aí o pastor Vanderlei, que esteve na nossa igreja, a irmã Dilma, há 9 anos atrás, ele falou aqui na primeira mensagem pela manhã, dos indígenas não alcançados. Pela janela 1040, que todos nós conhecemos, onde se vive 2/3 da população mundial, porque as pessoas estão sem Cristo. E na janela 414, que é uma janela etária, onde 80% das pessoas aceitam a Cristo, 86% que aceitam a Cristo estão nessa idade de 4 a 14. Então, irmãos, as crises se revelam pela falta de visão, e nós temos obscurecido as nossas vidas. Mas eu quero dizer a você que diante das crises, e eu li um texto maravilhoso que fala o seguinte, e você já deve ter visto lá na nossa cidade, tem muitas procissões.
onde as pessoas carregam os seus deuses. Mas em Isaías 46, versículo 4, que o nosso Deus não é carregado por a gente. O nosso Deus é quem nos carrega. Então, diante dessas crises, podemos ter certeza, irmãos. O pastor Nido falou, nós somos poucos. Temos até um grupo não tão rico. Não temos muitas coisas. Mas a gente deve ter a certeza de que o nosso Deus nos carregará até o final. Até que Ele venha. Como disse Adolf Hitler, experiência não é o que acontece conosco, mas é o que fazemos com o que acontece conosco. Então, é hora de perseverar na cooperação. E aí hoje foi lido o texto, nós somos cooperadores de Deus, irmãos. Lá na nossa igreja tem uma menina linda. Ela é autista e eu aprendi com minha esposa no curso que ela deu, que para você manter contato com uma criança autista, você deve se abaixar e toda vez eu me abaixo. Imagine, um boneco de Olinda me abaixando. Porque eu mantenho contato visual com ela. E ela fala comigo. E assim é o nosso Deus. Ele desceu do céu, manteve contato conosco e fez de cada um de nós os seus cooperadores. Então, versículo 16, a parte A, diz Ruth, não me instes para que te abandone. Perseverar, como disse o pastor Josué Campanhã, é continuar de pé quando todos caem. Quando todos desistem, nós estamos de pé. Mesmo que não tivesse vantagens pessoais, Ruth não abandonou a sua sogra. Porque Noemi era mais velha. Ela não tinha marido. Essa era uma sociedade patriarcal. O que sobrava para elas? Viverem da prostituição. É não ter vida mais. Não tem dinheiro para comer, vai vender o corpo. Então, irmãos, mesmo quando não tivermos vantagens pessoais, nós devemos cooperar. É com aquele missionário que está lá na ponta. É com aquela igreja que não tem muitas condições. É com aquele povo que está precisando. Nós vamos lá e vamos abençoar. E o resultado a gente viu em Sinop. A gente viu em vários outros lugares. A gente viu lá em Januária. A gente viu lá onde o pastor Carlos Prates está. O povo de Deus se reúne, faz o trabalho, se levanta, continua, persevera e a obra de Deus segue adiante. Mesmo que fosse muito mais nova, com certeza, né? Porque era nora, uma sogra, ela não deixa. E como diz Rick Warren, soletrar a palavra amor é assim. É T, E, ou para vocês do Sudeste, E-M-P-O. É dar o tempo. Vocês, pastores mais experientes, devem dar o seu tempo para os mais novos. Porque a gente carece de modelo e de referências. A gente carece de um mentor e todo pastor precisa ter um mentor. Aquele a quem ele presta conta. Ele não pode estar sozinho no ministério, porque daqui a pouco ele pode querer fazer o que ele quer. Ele não pode fazer o que ele quer. Ele deve fazer o que Deus quer. E aí o seu mentor, o seu discipulador, vai fazer o que você deve fazer. Então, nós vamos abandonar as nossas igrejas. Nós vamos deixar de ir nas atividades das outras igrejas.
Nós vamos abandonar as nossas comunhões estaduais, nós vamos abandonar a nossa comunhão batista bíblica nacional, que a nossa resposta seja veementemente não. Que Deus nos ajude. E aí o texto continua no mesmo, porque o teu Deus será o meu Deus. Você vai viver a mesma fé. Nós vivemos o mesmo credo, como disse o pastor Harold, hoje pela manhã. Quando ele leu Judas capítulo 1, que só tem um capítulo, e o versículo 3. Nós vivemos o mesmo credo e a mesma doutrina. Nós perseveramos no fundamento de Jesus e dos apóstolos. Como a expressão de um coração grato. Viver a fé é agradecer a Deus por tudo que Ele faz. Porque mesmo nas provações, como eu falei, nas crises anteriores, Deus está trabalhando na nossa vida. E eu tive crises pessoais profundas, e uma das mais fortes na minha vida foi quando a minha filha nasceu. Eu sonhava em ser pai. Quando nos casamos, o médico disse: você não pode ser pai. E aí a gente chorou para Dedéu. Muito. A gente chorou que não tinha nem mais força para chorar. Aí quando a menina nasce, por um milagre de Deus, fica a esposa doente e a menina doente. Eu só faltei correr louco. Mas o que a gente pode aprender, quando eu olho para trás, é que Deus estava trabalhando na minha vida. Assim é na sua vida, assim é no seu ministério, assim é na sua casa, assim é na sua família, assim é no seu casamento. Você não deve desistir, você deve continuar. E aí, diante disso, eu quero dizer a você uma cena que me marca bastante, numa série chamada The Chosen. É lógico que, guardada a licença poética, eu tenho certeza que João Batista não falava com Jesus daquele jeito. Mas no final daquele debate, João Batista diz para Jesus: Jesus, depois de tudo isso que eu te disse, mas eu quero te dizer uma coisa, a minha vida é sua, e o meu coração é teu. Então vamos continuar, irmãos, vamos perseverar na cooperação, vamos ser gratos a Deus, porque Deus nos colocou na comunhão batista bíblica nacional para cooperarmos uns com os outros e fazermos da obra de Deus e dizermos assim: a minha vida é tua, Senhor, e o meu coração é teu, eu não arredo o pé. Podem todos cair, mas eu estarei de pé, como diz o Salmo de número 20. O povo de Deus está de pé, porque Deus é quem nos mantém de pé. E aí ele diz: o teu povo é o meu povo. E eu conto na igreja muitas vezes essa ilustração. Porque eu tenho certeza que na igreja dos irmãos não tem problema nenhum. E você vai me convidar para lá. Não tem problema de relacionamento. Tem? Não, eu disse lá na Manancial, não foi, pastor Jabas? Aqui ninguém tem problema. É tudo uma beleza, é bênção. Todo mundo é beijinho, beijinho. Café, açaí, buriti e cupuaçu, né? Eu tenho certeza que não é. Aí eu conto essa história. Um náufrago foi resgatado. E tinham 3 cabanas. Aí perguntaram para ele: ó, primeira casa é o quê? Ele disse: é a minha casa. A segunda é a minha igreja. E a terceira, disse: não, é porque eu saí da minha igreja e fui para outra. Porque todo mundo é um problema, irmão. E eu quero dizer a você, quando ele diz assim: o teu povo será o meu povo, mesmo sendo difícil, mesmo sendo diferentes em idades, em regiões. E eu sei que eu falo arrastado. Eu fui pregar lá no pastor Giovanni, na irmã Vera. Eu disse: irmã Vera, eu não falo arrastado não. Ela disse: nada, pastor. Nem um pouquinho, né? Mesmo sendo diferentes, irmãos. Aquele que é problemático na sua igreja, como diz o pastor Jeremias Pereira, ele é doado para o seu crescimento espiritual. Aí você deve crescer. Não há discipulado,
Não há crescimento espiritual se não tiver relacionamento com pessoas. Então relacione-se, conviva, e você mostra a sua maturidade, o seu crescimento espiritual quando você tolera aquele irmão mais fraquinho. Então, irmãos, vamos viver isso, porque Isaiah Thomas, que foi o líder do Detroit Pistons, em 2 vezes campeão da NBA, entrevistado por Simon, perguntaram a ele qual é o segredo do basquete. Ele deu uma risadinha, porque o Detroit Pistons não era o melhor time nas 2 vezes que foi campeão. E Isaiah Thomas respondeu, depois de perguntado novamente, é que não se trata de basquete, é ser uma equipe. Então, irmãos, nós podemos ser uma equipe melhor. E Jesus Cristo disse que o mundo conhecerá que Cristo está em nós quando nós estivermos unidos e juntos. Vamos andar unidos, vamos cooperar com o nosso jornal, o vídeo passou, vamos cooperar com os nossos projetos regionais, as nossas comunhões ou juntas, vamos cooperar com outras igrejas, vamos cooperar com os missionários, vamos cooperar com a CBBN, vamos perseverar na cooperação e vamos ver, como eu vou dizer agora, os resultados inimagináveis que se pode viver quando nós perseveramos na cooperação. A salvação pessoal. Ruth e Noemi são resgatadas. Ruth capítulo 2, versículo 20, diz o texto que, então Noemi disse à sua nora, Ruth 2:20, bendito seja ele do Senhor que ainda não tem deixado a sua beneficência, nem para com os vivos, nem para com os mortos. Veja como Noemi mudou. O tempo passou e Noemi mudou a visão. Deus está conosco. Disse-lhe mais Noemi, este homem é nosso parente chegado e um dentre os nossos remidores. Ruth e Noemi são resgatadas. Ruth é moabita. Ruth não poderia participar do povo de Deus, como diz lá no Velho Testamento, na lei, mas ela é salva pela graça, ela muda a sua vida, muda a sua história, muda a sua casa, muda a sua família, muda a sua sogra, é alcançada pela graça de Cristo. E para nós, irmãos, a nossa experiência de salvação, porque a Bíblia, ela é uma história da redenção, desde Gênesis e Apocalipse, é Deus indo ao nosso encontro para nos procurar. A salvação, ela é uma decisão quando nós tomamos. Eu tomei há quase 30 anos atrás e não me arrependo, mas a salvação é uma experiência maravilhosa, é indescritível, é quando Cristo entra na nossa vida, muda, perdoa os nossos pecados, dá para nós significado e propósito da vida, dá rumo, dá direção, dá projeto de vida, muda o que nós temos, quem somos, a nossa casa, a nossa família, a nossa história, a nossa igreja. É uma experiência maravilhosa. Quem sabe, quem teve, conhece o que eu estou dizendo. Deus é maravilhoso, irmãos. E ela é ancestral do Senhor Jesus. Ruth, capítulo 4, versículos 11 e 12. Seu nome será afamado. Então não desanime diante dos números, diante das dificuldades. Persevere. Ela vai fazer parte de uma nação. Ruth 4, 17. E o texto diz assim: e as vizinhas lhe deram um nome, dizendo, a Noemi nasceu um filho, e deram o nome de Obed. Quem era Obed? É o pai de Jessé e o pai de Davi. Ruth moabita entra na linha do Messias. Ela é ancestral de Cristo. Quando a gente entra na família de Deus, é o que se disse ao carcereiro: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Que promessa maravilhosa. Deus junta para si uma família. Então, um só que se salva, irmãos,
nesses resultados inimagináveis. E a gente viu que foi mais do que um com esses testemunhos dos missionários. Nós somos esse testemunho. Nós somos esse resultado inimaginável. O pastor Nido conversando comigo, o pastor Renato Aquino. Eu ser salvo? Ser crente? Você é louco. Irmão Carlos Araújo, você está doido. Agora eles são pastores, ele é tesoureiro e pregador. Porque Deus faz assim. Então, irmãos, continue, persevere, fique firme, sólido, inabalável. Assim como Ruth, você vai colher resultados inimagináveis. E eu concluo dizendo, uma carta que está no livro do pastor José Infante Júnior, um antigo livro, de pastor para pastor. É uma carta que ele transcreve uma parte de um missionário, que esta carta fora encontrada depois, eu já disse algumas vezes na nossa igreja, esta carta eu já falei, antes de os seus algozes chegarem para o matarem, ele escreve assim: eu faço parte do grupo daqueles que não se envergonham. Eu tenho um poder do Espírito. A morte foi vencida. Eu estou na linha de mira, a decisão está tomada, eu sou dele. Eu não vou voltar atrás, não vou me acovardar, nem vou ficar parado. Meu passado foi redimido, meu presente faz sentido e meu futuro está seguro. Eu não preciso estar mais em evidência, prosperidade, posição social ou popularidade. Eu não preciso mais estar certo, ser o primeiro, estar no topo, reconhecido e louvado. Eu vivo pela fé. Apoiado em sua presença, ando pacientemente, estou suspenso pelas orações e vivendo debaixo do seu poder. Estou determinado a andar rápido, meu objetivo é o céu. Minha estrada é estreita, meu caminho é áspero, meus companheiros são poucos, meu guia é digno, minha missão é clara. Eu não posso ser comprado, desviado, iludido, nem seduzido a negar a minha fé. Eu não retrocederei diante do sacrifício, não hesitarei na presença do inimigo, nem rastejarei no labirinto da mediocridade. Sou um discípulo de Jesus. Devo seguir até onde ele foi, dar até a última gota, trabalhar até que ele me pare. Então, quando ele vier, ele não terá problema em reconhecer-me. Minha bandeira será clara. Somente perseverando na cooperação, em meio às crises, podemos alcançar resultados inimagináveis. Que Deus seja louvado pelas nossas vidas. Vamos orar? Santo Deus e eterno Pai, a Tua palavra foi ministrada, e que nós saiamos daqui voltando para as nossas regiões, as nossas igrejas, com o desejo de perseverar na cooperação. Ó Deus, ajuda o Teu povo que aqui está reunido, pastores, esposas, missionários e missionárias, diretoria da CBBN, a continuar perseverando, porque nós já estamos vivendo os resultados inimagináveis. Louvado seja o Teu nome para todo sempre, em nome de Jesus. Amém. Que a graça de Jesus encha a sua vida e o seu coração. E vamos perseverar na cooperação. Deus nos abençoe.